Olá, humanidade. Ainda existe uma grande porcentagem de pessoas que não está a acatar as medidas de controle recomendadas pelas autoridades, quer por estarem confusas, mal esclarecidas ou apavoradas. O que é compreensível, visto que nesta era digital em que nos encontramos, somos constantemente bombardeados com desinformações, fake news e informações provenientes de inúmeras fontes, e muitas vezes divergentes entre si, acabando por causar mais danos do que auxílio na busca pela solução. Deixamos-nos assim abraços com outro fenômeno, com uma outra epidemia, que é a infodemia. E como a presente crise não é um caso nacional circunscrito a alguns países, mas um caso à escala global, vou tentar ser o mais sucinto e claro possível para tentar instilar algumas doses de bom senso em algumas mentes que ainda se encontram num certo estado de abstração e ou negação, e arrastá-las para a realidade e fazê-las entender que a presente ameaça é absolutamente séria e não exige nada menos do que uma postura absolutamente séria da nossa parte se quisermos superá-la com o mínimo de danos possíveis. Primeiro, estamos a lidar com um inimigo invisível e altamente implacável, sobre o qual ainda não existe conhecimento absoluto. Todos somos susceptíveis, pois esse inimigo não faz discriminação etária, não faz discriminação de género e não faz discriminação de etnia. Segundo, sabe-se que o vírus está presente em gotículas expelidas durante o espirro ou tosse de pessoas infectadas. Essas gotículas aterram em superfícies como corrimão, maçanetas, mesas, telemóveis, teclados, embalagens e pacotes em prateleiras de supermercados e todos os outros objetos inanimados com os quais nós temos contato no nosso dia a dia. O vírus nela presente pode sobreviver até 72 horas, 3 dias. E nós temos 3 principais portas para o nosso organismo, por onde esse vírus faz a sua entrada furtiva: os olhos, o nariz e a boca. Quando levamos acidentalmente a mão que tenha estado em contato com uma superfície infectada para uma dessas portas, ficamos instantaneamente infectados. Terceiro, em condições normais, o desenvolvimento de uma vacina leva entre 12 a 18 meses, no mínimo. Neste momento existem aproximadamente 20 entidades entre universidades e empresas da indústria farmacêutica a trabalhar incessantemente para tentar achar uma vacina para os próximos meses, o que seria um recorde. Quarto, e enquanto isso não acontece, o que fazer enquanto não tivermos uma arma eficaz para combater o inimigo? Só nos resta entrincheirarmos-nos, escondermos-nos, ficarmos o mais longe possível do alcance dos tentáculos pegajosos desse monstrinho. É aí que entram as medidas de controle que devemos seguir religiosamente. Devemos nos auto-impor uma certa disciplina, demonstrar um certo nível de maturidade cívica pela adoção do isolamento profilático, distanciamento social e a quarentena domiciliária. Cada indivíduo deve se comportar como se já tivesse a doença e evitar o máximo possível o contato com o próximo. Por pessoas infectadas e assintomáticas, ou seja, que não estejam a manifestar visivelmente os sintomas da doença, podem já contagiar pessoas saudáveis. Precisamos de quebrar as cadeias de transmissão e retardar ao máximo a propagação comunitária do vírus, para conseguirmos alcançar o tão propalado, tão divulgado efeito do achatamento da curva epidêmica, para não sobrecarregarmos os serviços de saúde, os hospitais, que não dispõem de meios suficientes para acudir muitos casos críticos em simultâneo. Convido-vos agora para fazermos um exercício básico para entendermos o conceito e o fundamento lógico e técnico por trás da necessidade de se alcançar o achatamento da curva. Hipoteticamente, numa cidade vivem 500 pessoas. E o pior cenário prevê que pelo menos 70% das pessoas serão afetadas pela essa doença. Estamos a falar de 350 pessoas, certo? Nesta cidade existe um único hospital, com 15 médicos, 35 enfermeiros, 100 camas e 25 ventiladores.
que são aqueles aparelhos que realizam a ventilação mecânica em pacientes que têm graves dificuldades respiratórias. Se essas 350 pessoas forem todas infectadas no intervalo de 2 a 3 semanas e 1% delas, ou seja, 35 pessoas, estiverem em estado crítico a precisar de um aparelho, façam as contas. Pelo menos 10 pessoas não terão acesso ao aparelho que lhes vai ajudar a respirar, o que eventualmente terminará em óbito. Alternativamente, se forem adotados os métodos de controle, as 350 pessoas poderão não ficar doentes até que esteja disponível uma vacina, ou ficarem doentes no intervalo de 2 a 3 meses, irem recorrendo ao hospital, que no entanto terá recursos humanos, técnicos e meios em quantidades suficientes para dar resposta com sucesso a todos os casos, sem que os médicos e os enfermeiros tenham que tomar a difícil decisão de escolher quem, por exemplo, deve beneficiar de um aparelho ventilador. A diferença entre a não implementação e a implementação rigorosa dos métodos de controle dá-nos historicamente 2 cenários diferentes, vividos durante a gripe espanhola de 1918-1919. A cidade de St. Louis, que adotou e seguiu à risca os métodos de controle, encerrando espaços, cancelando atividades, informando e consciencializando os seus cidadãos sobre a importância do distanciamento social, conseguiu manter os níveis de propagação da gripe muito reduzidos. Enquanto que a cidade de Filadélfia continuou a organizar as suas grandes paradas, atividades com mais de 200 pessoas, teve inúmeros casos e uma taxa elevada de mortalidade. O mesmo erro está a repetir-se hoje com o coronavírus. Vejam os exemplos da Coreia do Sul e da Itália. A Coreia do Sul está com uma taxa de mortalidade abaixo de 1%, enquanto que a Itália está nos 8%. 3 vezes superior à taxa de mortalidade da gripe espanhola de 1918. Quantos mais exemplos desastrosos serão necessários para que cada pessoa caia em si e compreenda a magnitude e o potencial destrutivo desta ameaça? Este é o rude despertar para a realidade. Aprendamos com o passado para não sermos punidos pelo futuro. Bem, meus caros, por hoje é tudo. Se ainda não está subscrito, por favor, faça-o já, se achar que somos merecedores do seu precioso tempo, e ative as notificações para não perder um único vídeo útil do InfoEducation. E não se esqueçam, nas redes sociais, sigam #Fica no Cubico, #Salve a Humanidade, #Stay Home, #Save Humanity.